Existem 4 horários sagrados em que você deve orar pelo seu filho. E se não fizer isso, pode estar deixando a alma dele desprotegida. E se eu te dissesse que existem momentos exatos escolhidos pelo céu em que suas orações por seu filho têm mais poder do que em qualquer outro momento do dia? E se eu te revelasse que há horários em que a alma do seu filho está mais vulnerável e que, se você não cobri-lo com oração nesses instantes, pode estar permitindo que forças espirituais perigosas se aproximem dele sem que você perceba? Mãe, que me ouve agora, você já sentiu que seu filho está mudando, se afastando de Deus, perdendo a luz que tinha no olhar? Você se preocupa com os caminhos que ele está trilhando, com as companhias que o cercam, com vícios, doenças, crises emocionais, afastamento da fé ou mesmo ódio pela igreja. Você tem rezado, mas sente que nada acontece? Já se perguntou por que suas súplicas parecem não estar sendo ouvidas? Será que você está rezando mas na hora errada? E se eu te disser que Padre Pio, o santo das chagas, o padre que enfrentava o demônio todos os dias no corpo e na alma, revelou os 4 horários sagrados em que toda mãe deve orar pelo seu filho. 4 momentos secretos que muitos ignoram, mas que podem blindar os filhos contra o mal, contra acidentes, contra doenças, vícios, bruxarias, traições e até contra a perda da fé. Momentos que não estão em qualquer livro, que não são ensinados em missas comuns, momentos revelados por um padre que via a alma das pessoas. Segredos espirituais que só são confiados a aquelas que estão espiritualmente despertas. Mães que sabem que o inimigo não dorme e que uma oração no momento certo pode salvar a alma de um filho. Essa mensagem não é para todos. Se você chegou até aqui, não é coincidência. É porque o Espírito Santo te trouxe, porque seu filho precisa ser protegido. Agora. E se você sair deste vídeo agora, se ignorar essa mensagem, pode estar deixando escapar uma das maiores revelações espirituais que Deus queria te dar hoje. Pode perder a única chance de blindar espiritualmente o coração do seu filho antes que o inimigo o toque. E não estou dizendo isso para te assustar, mas sim para te lembrar que a ignorância espiritual também é uma forma de perdição. E você está aqui porque o céu tem pressa. Se você ficar comigo até o final, você não vai descobrir apenas os 4 horários de oração. Você vai entender o porquê dessas horas. Vai descobrir como orar em cada uma delas, para que sua súplica chegue como um grito de luz no céu e envolva seu filho onde quer que ele esteja, mesmo se estiver longe, frio, perdido, doente, dormindo, ou até se já tiver perdido a fé. E eu te digo com toda a autoridade de quem ouviu esse ensinamento de fontes espirituais profundas: o último horário é o mais poderoso, é o mais ignorado, é o mais subestimado e é justamente o que pode quebrar correntes invisíveis que estão arrastando seu filho para longe de você e de Deus. Por isso, por tudo que há de mais sagrado, fique comigo até o fim, porque se você sair antes, você pode não descobrir a única hora em que a Virgem Maria se levanta como uma mãe que intercede ao lado da sua dor. E esse momento, se vivido com fé, pode ser o início de um milagre que você espera há anos. Agora eu te peço, com o coração aberto de pai espiritual, você acredita que existe uma hora em que Deus ouve mais forte o choro de uma mãe? Se você acredita, comenta aqui embaixo: Padre Pio, me ensina a orar pelo meu filho na hora certa. E se inscreva agora mesmo, porque essa não será a última revelação. O inimigo conhece as suas fraquezas, mas também sabe que uma mãe que ora no tempo certo pode fazer o inferno tremer. E se você acredita no poder desta mensagem, deixe seu like e se inscreva, porque quem se une a este canal recebe ensinamentos que não estão nos livros comuns, nem nas redes sociais. Aqui falamos de segredos espirituais revelados apenas àqueles que lutam pela salvação de seus filhos e de sua casa. E, se você é uma dessas mães, você foi escolhida para ouvir isso. Padre Pio foi um guerreiro estigmatizado, capaz de ver anjos, demónios e as feridas da alma das pessoas. Muitas vezes chorava ao ouvir mães pedindo ajuda por seus filhos. Certa vez, uma mulher chegou ao confessionário
Estava desesperada. Seu filho havia-se perdido. Em vícios, ódio e desprezo pelas coisas de Deus. Ela tremia, chorava. E Padre Pio olhou em silêncio e lhe disse apenas uma frase: ore por ele ao amanhecer. Esse será o momento do retorno. Semanas depois, naquela mesma hora, o jovem voltou. Em lágrimas, disse que havia sentido algo inexplicável, uma força que o envolveu e que uma voz interior o fez abandonar as drogas. Foi a oração da mãe, mas não foi qualquer oração, foi na hora certa. Agora você entende porque está aqui? Isso não é só um vídeo, é um aviso, é uma direção espiritual, é uma missão. E o que você vai aprender agora vai muito além de um horário. Você vai descobrir que cada hora carrega um sentido profundo e misterioso, e que se você orar na hora certa, com fé verdadeira, pode mudar não só a vida do seu filho, mas também a eternidade dele. Fundo, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Padre Pio sempre dizia: a alma de um filho que não é coberta por oração é como uma casa sem telhado numa tempestade. Ele sabia, por experiência direta, que existem brechas espirituais que se abrem em certos momentos do dia e também da noite. Creixas que tornam os filhos mais vulneráveis ao mal, aos pensamentos destrutivos, aos impulsos errados, às influências malignas. Mas também sabia que nesses exatos momentos o céu abre uma janela. E quando uma mãe reza nesse instante, é como se um raio de luz atravessasse as trevas e tocasse diretamente o coração do filho. Mas atenção, não estamos falando de superstições. Não estamos tratando de misticismo vazio, nem de rituais mágicos. Estamos falando de oração católica viva, sacramental, de armas espirituais que Deus entregou aos santos para guiar aqueles que têm fé verdadeira. Padre Pio discernia as horas espirituais. Ele dizia que o tempo da terra não é o mesmo do céu, que há momentos em que os anjos estão mais atentos, momentos em que os demônios estão mais ativos, momentos em que Jesus escuta de maneira mais íntima, e momentos em que a Virgem Maria caminha pela terra buscando as mães que choram em silêncio. Você já sentiu de madrugada uma angústia sem razão? Já acordou subitamente com o nome do seu filho no coração? Já sentiu o impulso de rezar e não obedeceu, achando que era só cansaço? E se fosse o Espírito Santo tentando te acordar justamente na hora em que seu filho estava em perigo? Muitas mães vivem distraídas, rezando quando sobra tempo, pedindo proteção ao longo do dia, mas sem entender que Deus estabeleceu momentos sagrados de escuta e resposta. E Padre Pio, que ouvia os clamores do céu e os gritos do inferno, entendeu isso como ninguém. Ele mesmo contou um testemunho que marcou profundamente a todos no convento. Uma mulher vinha há anos pedir oração por seu filho. Ela vinha sempre no mesmo horário, todos os dias, por volta das 3 da tarde. Um dia, Padre Pio olhou para ela e disse: reza à meia-noite. Ele está sendo atacado na escuridão. Você está chegando tarde demais. A mulher mudou o seu horário de oração e naquela mesma semana o filho, que estava prestes a se suicidar, teve uma experiência mística e desistiu. Mais tarde ele diria que algo o impediu. Foi como se alguém tivesse segurado minha mão, contou. Foi a oração da mãe na hora certa. Você entende agora a importância disso? Você sente no coração que talvez sua oração esteja sendo feita no momento errado? Talvez você já pediu tanto por cura, libertação, proteção e não viu respostas. Mas e se o problema não for sua fé? Mas o horário em que você está lutando, porque uma espada empunhada na hora errada não vence a batalha? E é exatamente por isso que o Padre Pio revelou esses 4 horários. Ele os ensinou com clareza aos que vinham em desespero e afirmava: quem reza por um filho nos horários sagrados está cobrindo sua alma com o próprio manto de Maria. A própria Bíblia nos fala disso. Em Eclesiastes 3 lemos: há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Se há tempo para nascer, morrer, chorar, sorrir, também há tempo para proteger.
para blindar, para interceder. E se você é mãe, essa missão é sua. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece desmoronar. Talvez seu filho esteja distante, frio, agressivo. Talvez ele esteja viciado, doente, envolvido em relacionamentos destrutivos. Ou talvez ele esteja sorrindo por fora, mas por dentro esteja espiritualmente vazio. Você sente isso, não sente? No fundo do coração, você sabe quando algo está errado. E se você chegou até aqui, é porque essa revelação é para você. Padre Pio dizia que a oração da mãe é a mais poderosa depois da missa. Mas ele também dizia: o demoninho não teme a oração em si. Ele teme a oração feita com fé na hora certa, com o coração queimando. Agora vamos te revelar os 4 horários sagrados em que você deve orar pelo seu filho. E em cada um deles você vai entender porque o céu se abre e como sua oração pode se tornar uma muralha invisível ao redor daquele que você ama mais do que a própria vida. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode ser o maior ensinamento espiritual da sua maternidade. Agora chegamos ao momento mais esperado, o momento em que o véu é retirado e os segredos espirituais que estavam escondidos vêm à tona. Mas antes de revelar cada um dos 4 horários, eu te faço uma pergunta. Você está realmente preparada para escutar isso? Porque uma vez que você souber, nunca mais poderá dizer que não sabia. E a partir de agora, cada dia será uma escolha entre proteger ou deixar desprotegido. Padre Pio não revelava esses horários a qualquer pessoa. Ele os ensinava a mães aflitas que vinham chorando, suplicando. E ele via nos olhos de cada uma a urgência espiritual que o mundo não enxerga. Imagine agora um mosteiro silencioso, velas acesas, a brisa fria da madrugada entrando pelas frestas. Padre Pio ajoelhado, com o rosto voltado para o chão, orando por filhos que nem eram seus, mas que haviam sido confiados a ele por mães que acreditavam no poder da oração. Foi nesse clima de guerra espiritual que ele revelou: a primeira hora sagrada ao amanhecer entre 5 e 6 horas da manhã é quando o solta e também quando o inferno perde força. Padre Pio dizia que esse é o momento em que a alma volta a si após a escuridão da noite. O inimigo costuma atacar durante o sono com pesadelos, opressões, confusão espiritual. Mas no amanhecer, os anjos tomam posição e a oração da mãe feita entre 5 e 6 horas tem o poder de abrir os olhos espirituais do filho. Esse é o horário da graça, do recomeço, da purificação do pensamento. Quantas vezes seu filho acorda cansado, irritado, com raiva da vida, da escola, do trabalho, de tudo. Talvez ele esteja acordando já ferido espiritualmente pela madrugada. E a sua oração matinal pode ser o que vai transformar o humor dele, o coração dele, a mente dele. Padre Pio dizia: mães que se levantam antes do mundo levantam seus filhos para Deus. Se você puder, coloque o nome do seu filho diante do Santíssimo ou reze ajoelhada com fé. Ore por clareza, por proteção, por sabedoria. Reze o Salmo 91. Consagre o dia do seu filho e diga: Senhor, que neste novo dia meu filho ande na luz e não na escuridão. 2. A segunda hora sagrada, meio-dia, entre 12 e 13 horas, é a hora da cruz e da decisão. Padre Pio dizia que no meio do dia o homem escolhe entre Deus e o mundo. É quando as tentações aumentam, é quando muitos tomam decisões erradas, quando surgem os pensamentos negativos, os impulsos destrutivos, os encontros errados. Nesse horário, o coração do filho está no campo de batalha e sua oração pode ser a muralha invisível que o impede de cair. Padre Pio dizia que essa é a hora de rezar com autoridade, de declarar a vitória de Cristo sobre a vida do seu filho, de romper maldições, influências negativas, ciladas preparadas. Ore com força, use água benta. Faça o sinal da cruz na porta do quarto dele, se estiver em casa. Se ele estiver longe, segure um objeto dele e reze e diga: Jesus, sela o coração do meu filho com teu precioso sangue agora. Essa é a hora de oração como escudo, como espada,
como clamor de Mãe Guerreira. 3. A terceira hora sagrada, entre 18 ouros e 19 horas. A hora da transição é a hora em que as trevas se movimentam e os anjos se posicionam para proteger. Padre Pio era claro: o entardecer é um campo perigoso. É quando a luz do dia começa a se apagar e as trevas ganham espaço nos corações mais frágeis. É quando muitos jovens saem de casa, quando vão a lugares errados, quando se envolvem com pessoas erradas, quando tomam decisões que distraem famílias. Padre Pio dizia que o demônio age é mais forte quando o céu escurece, porque sabe que a alma humana se distrai nesse momento. Por isso, entre 18 e 19 horas, ele ensinava as mães a rezarem o terço da misericórdia, a entregar os filhos ao coração de Jesus, a clamar como se fosse a última oportunidade, com urgência, e diga: Jesus, eu confio em ti. Protege, meu filho, do perigo invisível, da tentação disfarçada e dos caminhos falsos. Essa hora pode parecer comum, mas espiritualmente ela é uma encruzilhada. Ou o mal age, ou sua oração age primeiro. 4. A quarta hora sagrada, entre 3 e 4 da madrugada, a hora da intercessão silenciosa é quando todos dormem e só os vigilantes espirituais continuam lutando. Padre Pio revelava esse como o horário mais poderoso, é o mais ignorado e, por isso mesmo, é o mais perigoso. Durante a madrugada, os ataques espirituais se intensificam. O corpo descansa, mas o espírito está vulnerável. Pesadelos, insônia, pânico noturno, ataques espirituais reais. Mas também é o horário em que o céu ouve com mais clareza, porque poucos estão acordados. Poucos estão orando. Padre Pio dizia que nessa hora Maria caminha pelos lares, procurando quem está vigiando. E quando encontra uma mãe ajoelhada, ela mesma cobre o filho com seu manto. Por isso, se uma angústia te acordar de madrugada, não reclame, não volte a dormir. Levante-se, acenda uma vela, reze-o rosário, entregue seu filho como Abraão entregou Isaque e diga: Maria, cubra meu filho agora. Ninguém o conhece como você. Esse é o horário das mães que choram em silêncio. É o horário dos milagres escondidos. É o horário em que Deus age quando todos estão dormindo. Agora você conhece os 4 horários sagrados. Agora você sabe quando o céu se abre e quando o inferno se levanta. A pergunta é: o que você vai fazer com essa revelação? Padre Pio dizia: o que está em jogo não é o hoje, é a eternidade. Por isso, se você ama seu filho, seja você a intercessora fiel, seja você o anjo da guarda que não dorme. Porque enquanto houver uma mãe ajoelhada, o inimigo não vence. Mas ainda há algo mais que você precisa entender. Agora você sabe. Agora você conhece os 4 horários sagrados revelados por Padre Pio para orar pelo seu filho. Você entendeu que existem brechas espirituais durante o dia e a noite e que se você não vigiar, o inimigo entra por essas brechas. Mas se você orar, você fecha essas portas com o poder do céu. Você entendeu que não é qualquer oração em qualquer momento que atinge o coração do seu filho como uma flecha de luz, mas sim a oração feita no tempo certo, com fé, com amor, com entrega. E talvez agora você esteja pensando: mas eu não sabia disso antes. Será que já é tarde? E a resposta é: nunca é tarde para uma mãe que decide lutar em oração. Deus não olha o tempo perdido. Ele olha o momento em que você desperta. E se você chegou até aqui, é porque hoje é o seu dia de despertar. Quantas mães rezam anos e não vem resposta? Talvez porque o coração está cansado. Talvez porque a oração se tornou um costume e não mais um ato de guerra espiritual. Mas hoje você aprendeu como transformar sua oração em uma espada afiada. E não apenas isso. Você aprendeu que a oração do amanhecer limpa e prepara o dia do seu filho. A oração do meio-dia sela as decisões e combate as tentações que se apresentam no auge da mente e do ego. A oração do entardecer protege contra as trevas que chegam disfarçadas de prazer, distração ou pressa. A oração da madrugada é a mais poderosa,
a que alcança o coração de Maria, a que vence batalhas invisíveis quando o mundo dorme. E agora, eu te digo, você tem o poder, não o poder humano, mas o poder que vem do alto da fé viva, do amor sacrificial de uma mãe que não desiste. Padre Pio dizia: as mães que oram são as colunas que sustentam o mundo. E eu te pergunto, quantas lágrimas você já derramou por seu filho? Quantas noites em claro? Quantas preocupações que só você conhece? Agora é a hora de transformar cada lágrima em uma chave, cada dor em uma ponte para o céu, cada medo em uma oração viva. Você não está sozinha. Maria está com você. Padre Pio intercede com você e seu filho, mesmo que ele não saiba, ele está sendo alcançado. A partir de hoje, escolha orar nesses horários, mas não ore apenas por costume. Ore como quem sabe que o que está em jogo é a alma. Ore como quem carrega no ventre, no coração, no espírito, o dom sagrado da maternidade espiritual. E se seu filho não é mais criança, se ele já se afastou da fé, se ele já caiu fundo demais, saiba que a oração de uma mãe rompe até as profundezas do inferno. Padre Pio disse que nenhum filho se perde se tiver uma mãe que reza. E mesmo que pareça impossível, Deus não depende da aparência. Ele responde à fé. Por isso, comece hoje. Escolha um dos horários. O que for mais possível agora, aos poucos, vá incluindo os outros. Transforme sua rotina numa rotina espiritual, porque Deus não quer te ver angustiada, quer te ver fortalecida e Ele mesmo quer te usar como canal de salvação dentro da sua casa. E se você duvida, escute isso. Padre Pio atendeu uma vez uma senhora que havia perdido um filho por overdose. Ela estava desolada. Ele a olhou e disse: o que morreu confia à misericórdia, mas os que vivem cobre com o rosário. E completou: se você orar com fé, eu também vou orar com você. Essa senhora voltou meses depois, com um sorriso no rosto. O filho que restava estava limpo, convertido, em paz. Ela disse: não foi só a minha oração, foi a hora em que eu aprendi a rezar. E agora eu te pergunto, você vai fazer o mesmo? Se essa mensagem tocou seu coração, se você entendeu que Deus te chamou para proteger, para lutar, para interceder, não volte à rotina como se nada tivesse acontecido. Pegue seu rosário, escolha a hora e diga: Senhor, eu assumo hoje minha missão espiritual de mãe e eu não vou mais dormir enquanto o inimigo tentar tocar nos meus filhos. Se você quer continuar recebendo esses ensinamentos espirituais profundos, se inscreva. Mas não como quem apenas acompanha vídeos. Se inscreva como quem entra em uma missão. Aqui, cada oração é uma batalha vencida. Cada ensinamento é uma chave que abre o céu. Cada mãe que ora se torna uma chama viva contra as trevas. Agora, você não é mais só uma espectadora. Você é parte de uma geração de mães que vão proteger seus filhos com armas invisíveis e invencíveis, a oração, a fé e a hora certa. E nos próximos minutos eu quero te fazer um convite que pode transformar sua fé de uma vez por todas. Agora que você conhece os 4 horários sagrados revelados por Padre Pio, agora que você sabe que sua oração tem mais poder do que imagina, eu quero te lançar um desafio, mas não é um desafio comum. Esse é um chamado para mães fortes, para mães que não querem apenas chorar, mas lutar, para mães que sabem que seus filhos valem qualquer esforço. E eu pergunto, será que você é uma delas? Porque esse desafio não será fácil, mas será libertador e pode mudar o destino espiritual do seu filho. O desafio é o seguinte: durante os próximos dias, você vai orar nos 4 horários revelados por Padre Pio. Sim, 7 dias. Não é por acaso. 7 é número bíblico, é número de plenitude, é o número da criação e da promessa. E nesses 7 dias você vai fazer o seguinte. No amanhecer entre 5 e 6, você vai consagrar o dia do seu filho. Reze o Salmo 91 e diga o nome dele em voz alta. Peça a Deus que o proteja ao longo do dia. 2. Ao meio-dia, entre 12 anos e 13 anos,
você vai declarar o sangue de Cristo sobre as decisões do seu filho. Reze um Pai Nosso e diga com autoridade que o sangue de Jesus o cubra neste momento. 3. Ao entardecer, entre 18 e 19 horas, você vai rezar o terço da misericórdia, pedindo a Jesus que o livre das tentações, dos perigos, dos caminhos escuros. 4. Na madrugada, entre 3 e 4. Esse é o mais desafiador, mas também o mais poderoso. Se você acordar naturalmente nesse horário ou se sentir uma inquietação, levante-se. Reze um terço ou mesmo uma Ave Maria com o coração inteiro e ofereça: Maria, cobre meu filho com teu manto nesta hora. Se você não puder fazer todos os horários, faça ao menos um, mas faça com fé, com entrega, com confiança. Agora escute isso. Se você cumprir esse desafio com fé verdadeira, algo vai mudar. Você pode não ver de imediato, mas sentirá. Sentirá paz onde havia angústia. Verá portas se abrindo, comportamentos mudando, presenças negativas se afastando. Talvez o que está preso no mundo espiritual comece a se soltar. Padre Pio dizia: quando uma mãe se levanta para rezar na madrugada, o inferno se cala. Você quer isso para seu filho? Você quer ver a libertação dele, a cura, o retorno dele para Deus? Então, aceite esse desafio agora e escreva nos comentários com toda a força do seu coração: eu aceito o desafio dos 4 horários por meu filho. Não escreva apenas por escrever. Escreva como um compromisso espiritual, como um voto, como uma declaração de guerra contra tudo que tenta destruir seu filho. E comece agora, hoje, não deixe para amanhã, porque o inimigo não espera e você também não pode mais esperar. Levante-se, pegue seu rosário, escolha o horário que está mais próximo e comece. E mais, convide outras mães. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Imagine o que pode acontecer se milhares de mães começarem a orar juntas nos mesmos horários, com o mesmo propósito. Seremos como um exército invisível, marchando em oração, e o inferno vai estremecer, e os filhos serão libertos. Padre Pio dizia: a oração é a arma, a mãe é o soldado e o filho é o resgate. Você aceita essa missão? Então não hesite, comente, compartilhe, comece. Porque o seu filho precisa de você e Deus está esperando por sua resposta. Agora, antes de você sair, eu quero te pedir algo. Fique comigo mais um instante. Respire fundo, silencie o coração. Esqueça o que está ao seu redor. Esse é o momento entre você e Deus. Feche os olhos e repita comigo em voz baixa com fé: Senhor Jesus, eu entrego agora a alma do meu filho em tuas mãos. Toma conta de tudo aquilo que eu não posso ver. Protege-o do mal que eu não consigo impedir. Guarda-o das trevas que tentam envolvê-lo e ilumina os caminhos que ele deve seguir. Se eu falhei em protegê-lo, Senhor, tu nunca falharás. Agora imagine o rosto do seu filho. Mesmo que ele esteja longe, mesmo que ele tenha se perdido, mesmo que ele nem fale mais com você, veja-o agora. Sendo tocado por uma luz. Uma luz que vem do céu, que atravessa paredes, que rompe toda a barreira, é a luz da sua oração, é o amor de Maria, é a intercessão de Padre Pio e é a misericórdia de Deus tocando aquele que você ama mais do que tudo. Agora diga: Maria, cobre meu filho com teu manto. Não permitas que ele se perca. Guarda a mente, o coração e os passos dele, e se for preciso, toma-o nos braços e traz de volta ao caminho do céu. Você chegou até aqui porque sua alma precisava ouvir essa revelação. E agora você não está mais de mãos vazias. Você tem um mapa, você tem uma missão, você tem o tempo sagrado e tem a arma mais poderosa que existe, a oração feita por uma mãe que acredita. Lembre-se, uma mãe que ora no tempo certo é mais temida pelo inferno do que um exército armado. E mesmo que seu filho não veja, não ouça, não acredite, o céu está ouvindo você. Padre Pio está intercedendo por você e Maria. Maria está chorando com você, mas também lutando com você. Antes de ir, coloque a mão sobre o seu coração e diga comigo: Senhor, se minha voz falhar, ouve o meu
coração. Se minhas palavras forem confusas, lê minhas lágrimas. Se eu não souber orar, reza em mim. Agora vá em paz e leve com você essa certeza. Enquanto houver uma mãe ajoelhada, o inimigo não vence. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te use como instrumento de salvação para o seu filho. E se esta oração tocou seu coração, compartilhe-a com outras mães, porque talvez alguém ao seu lado esteja esperando por uma palavra que salve o filho dela também. Amém. M.